Olha para isso, uma roda, sem guidão, sem uma segunda roda para salvar o equilíbrio. Você inclina o corpo e a máquina entende. Ela acelera, freia e corrige pequenas variações para tentar permanecer exatamente debaixo de você. Parece uma invenção do futuro, mas a obsessão humana por andar sobre uma única roda começou muito antes de existirem baterias de lítio, microprocessadores ou sequer bicicletas como conhecemos hoje. Então, quem criou o monociclo? A resposta rápida seria citar um nome. A resposta verdadeira é muito mais interessante. Para encontrar a origem, precisamos voltar na década de 1860, onde os velocípedes começaram a usar pedais ligados diretamente à roda dianteira. Era simples, cada volta do pedal fazia a roda dar uma volta. O problema é que sem engrenagens, quem queria mais velocidade precisava aumentar o tamanho da roda. Foi assim que surgiram aquelas bicicletas vitorianas absurdamente altas, hoje conhecidas como penny farthings, uma roda dianteira enorme e uma roda traseira minúscula. Elas eram rápidas para a época, mas também perigosas. O ciclista ficava muito alto, praticamente sobre o eixo da roda da frente. Uma pedra, um buraco ou frenagem errada podia lançar o corpo para frente. E olhando para a máquina atual, é curioso perceber que um detalhe daquela época continua essencial: a relação direta entre o corpo do piloto e a roda que está imediatamente abaixo dele. Pilotos habilidosos daqueles ciclos de roda alta conseguiam aliviar e, por alguns instantes, quase abandonar a pequena roda traseira. Daí surge a linhagem do monociclo de pedal. Não existe um documento definitivo dizendo foi essa pessoa, nesse dia, que inventou o monociclo. O que existe é uma evolução. A bicicleta foi perdendo peças até sobrar uma roda, um eixo, 2 pedais e o corpo humano fazendo praticamente todo o resto. Por muito tempo, isso encontrou seu lugar principalmente no circo, na habilidade e no espetáculo. Mas a história ainda estava muito longe de terminar. Engenheiros e inventores também exploraram outra linhagem, os monoíos, veículos em que o piloto fica dentro ou junto de uma roda enorme. Patentes e protótipos apareceram ao longo de décadas. Alguns parecem ficção científica criada cedo demais. A obsessão era a mesma. Será que uma única roda poderia realmente se transformar em um veículo prático? Hoje sabemos que sim, mas faltava a peça decisiva. Porque a mecânica sozinha não resolvia o problema central. Numa única roda, se o conjunto começa a cair para frente, alguém precisa reagir imediatamente. Se cai para trás, a mesma coisa. Durante mais de um século, o equilíbrio dependia quase totalmente do corpo e da habilidade humana. A ideia já existia, a roda existia, motores também existiam, mas ainda faltava fazer com que a máquina percebesse que estava caindo, calcular o que fazer e reagir antes do piloto. Faltava controle. Essa é a verdadeira virada da história. O monociclo elétrico moderno não é simplesmente uma roda com um motor. Ele funciona como um pêndulo invertido controlado eletronicamente. Sensores detectam a inclinação, a controladora interpreta essa informação e o motor aplica torque para reposicionar a roda debaixo do centro de massa do piloto. Você começa a cair para frente e a roda corre para buscar você. É isso que está acontecendo aqui, o tempo inteiro. Corpo e máquina estão conversando a cada pequena mudança de inclinação. Para isso se tornar possível, várias tecnologias precisam amadurecer ao mesmo tempo.
Sensores inerciais pequenos e rápidos, capazes de medir inclinação e aceleração. Eletrônica capaz de processar esses dados quase que instantaneamente. Motores compactos, mais fortes e suficientes para corrigir a queda do torque imediato. E baterias que concentrassem energia suficiente sem transformar tudo numa máquina pesada e impraticável. Separadamente, essas peças já existiam. O salto aconteceu quando elas finalmente puderam caber e trabalhar juntas numa máquina pessoal. E quando você vê um F-18 em movimento, é justamente essa integração invisível que está trabalhando sob os pés do piloto. Em 2004, aparece um nome fundamental nessa história: Trevor Blackwell. Naquele ano, ele demonstrou um monociclo elétrico autoequilibrado funcional, conhecido como Unicycle. O projeto ainda tinha aparência experimental, com uma arquitetura diferente dos monociclos atuais, mas o princípio já era surpreendentemente familiar. Sensores percebiam a inclinação, um sistema eletrônico calculava a correção e o motor reagia. Isso é importante porque prova que antes do formato comercial que ficaria famoso depois, o conceito de um monociclo elétrico autoequilibrado já havia saído do papel. Blackwell mostrou que a ideia funcionava, mas ainda faltava transformar aquela prova de conceito numa máquina compacta, simples de transportar e pensada para o uso cotidiano. E é exatamente aí que entra o próximo personagem. O contraste com uma máquina moderna deixa isso evidente. O que antes parecia um experimento de engenharia, hoje pode ser levado para a rua, para deslocamentos reais e até para viagens. Entre uma coisa e outra, porém, houve uma mudança decisiva de formato. Em 2010, Shane Shen desenvolveu o Soluel e apresentou pedidos de patente naquele mesmo ano. A arquitetura começava a se parecer muito mais com aquilo que hoje reconhecemos como Elk. Uma roda central, motor elétrico, equilíbrio eletrônico, plataformas laterais para os pés e o piloto em pé, sem o guidão tradicional. Essa foi uma virada importante. A Soluel não foi apenas uma tentativa humana de criar um veículo de uma roda, e também não foi o primeiro protótipo autoequilibrado funcional, mas ajudou a consolidar o formato compacto e comercial do monociclo elétrico moderno. A ideia passou a parecer um produto que alguém poderia realmente carregar, aprender a conduzir e usar no dia a dia. E como isso acontece com muitas invenções bem-sucedidas, o conceito começou a se espalhar e ser copiado, aprimorado e reinterpretado por outros fabricantes. A partir daí, a evolução acelera. O princípio continua o mesmo, mas a escala muda completamente. Cada nova geração tenta entregar mais força, mais alcance, mais estabilidade e mais capacidade de enfrentar o mundo real. Durante a década de 2010, os monociclos elétricos ficaram maiores, mais potentes e mais sofisticados. As baterias cresceram em capacidade, os motores passaram a entregar muito mais torque, as controladoras ficaram mais robustas, surgiram rodas maiores, iluminação, aplicativos, alarmes, telemetria e recursos de segurança. O Elk deixou de ser apenas uma curiosidade de baixa velocidade e passou a ser usado em deslocamentos urbanos, trajetos longos e até fora do asfalto. Depois veio outro salto enorme, a suspensão. A roda deixou de transmitir cada irregularidade diretamente para o piloto e passou a trabalhar verticalmente, absorvendo parte dos impactos. Isso aumentou conforto, controle e capacidade de manter desempenho em pisos imperfeitos. A competição já não era simplesmente fazer um monociclo elétrico funcionar, era fazer uma única roda ir mais longe, com mais potência, autonomia, estabilidade e sofisticação.
E é aqui que toda essa história finalmente encontra o presente. Quando você olha para um monociclo atual como o F18, não está vendo apenas uma roda elétrica sofisticada. Está vendo quase 160 anos de problemas sendo resolvidos um depois do outro. O equilíbrio, que antes dependia totalmente do corpo, agora é assistido por sensores e software. A força vem de um motor elétrico de alta potência. A energia está concentrada em um conjunto de baterias. E a suspensão permite atravessar irregularidades que seriam impensáveis nos primeiros monociclos. A aparência continua minimalista. A tecnologia por trás dela, definitivamente não. Então, afinal, quem inventou o monociclo? O monociclo tradicional não tem um único inventor consensualmente documentado. Ele nasceu de uma evolução dos ciclos de roda alta do século XIX. E o monociclo elétrico auto-equilibrado também não cabe perfeitamente em um único nome. Trevor Blackwell demonstrou um protótipo funcional em 2004. Shane Chen, com o Solo Wheel, a partir de 2010, ajudou a consolidar o formato compacto e comercial que se tornou referência para a categoria. Depois deles vieram engenheiros, fabricantes e milhares de riders pressionando os limites da ideia. Talvez essa seja a melhor resposta. O monociclo não foi uma invenção instantânea, foi uma construção coletiva, atravessando gerações. E é possível que justamente isso torne essa máquina tão fascinante. E até onde uma única roda ainda pode chegar? Se você curte mobilidade elétrica, viagens e evolução dessas máquinas, se inscreva no Monovibe TV.